Então, já estamos gravando. Daqui a pouquinho a gente já inicia. Já compartilhar a tela. Então, vamos lá. Mais uma quarta-feira. Vou pedir para todo mundo colocar no mute. E se houver qualquer situação que queiram compartilhar, podem colocar no chat. É porque hoje, como toda quarta-feira, nosso momento Abrate são 15 minutinhos que vou com as situações que a gente vai compartilhando. Lembrando que na semana passada a gente também abordou sobre provas simultâneas, mas falando um pouquinho em relação às provas simultâneas nos saltos verticais. E hoje a gente vai estar falando das provas simultâneas em provas horizontais. Quando a gente fala de provas horizontais, é porque são os saltos horizontais, salto em distância e salto triplo, e todos os arremessos e lançamentos. Então a gente traz uma súmula hipotética, mas é através de uma súmula que a gente tenta trazer as situações para poder exemplificar. E aqui, no caso, a gente tem uma prova horizontal, que pode ser um salto em distância, que pode ser um arremesso, né? E aí, de acordo com o que vocês estão olhando na tela, são 6 tentativas numa prova final, porque se fosse uma prova de qualificação seriam só 3 tentativas, se fosse uma prova de provas combinadas seriam só 3 tentativas, e aí, claro, dependendo dos regulamentos, tem competições em que uma prova final tem 4 tentativas, tem algumas que tem 6, como é o que vocês estão vendo, e nesse caso, após as 3 primeiras tentativas, se faz inversão de ordem, após a 5ª tentativa, se faz novamente uma inversão de ordem, e aí tem a 6ª tentativa para essa competição. É importante a gente sinalizar que a gente vai estar olhando a situação da Lidiane, nessas 3 que estão sinalizadas em verde. Então, pensando na situação de prova simultânea, só retomando um pouquinho do que a gente viu na semana passada, que a RT 4.3 traz que se um atleta for inscrito numa prova de pista e numa prova de campo, e hoje a gente vai usar um pouquinho do exemplo de uma prova de campo em outra prova de campo, já que semana passada a gente falou de uma prova de campo, de prova vertical, e os 200 metros, como a gente exemplificou, aqui a gente vai estar falando dessa prova de campo com outra de campo também, mas que essas provas ocorrem simultaneamente. Então, o árbitro geral apropriado poderá, para cada série de tentativas, permitir. O que é esse permitir? Se ele solicita, o árbitro geral permite que esse atleta faça a sua tentativa em uma ordem diferente daquela constante na lista inicial, que é a ordem da súmula, ou conforme determinado com a RT 256.1, que trata justamente da inversão de ordem, quando tem, né, após a 3ª tentativa, uma inversão de ordem, ou se tivesse após a 4ª tentativa também uma inversão de ordem, aí sim a gente pode estar sendo concedido, né, uma mudança na ordem da tentativa. Então, após a 3ª tentativa, a gente tem essa atleta que a gente está acompanhando aqui na primeira solicitação de mudança de ordem, onde ela passou dessa prova para, por exemplo, ela estava no dardo e no distância. Então, vamos pensar que aqui é o distância, ela foi para a prova do lançamento do dardo e ela avisou, né, o árbitro que estava na súmula, que a gente pode chamar de registrador ou secretário, e disse, olha, passa para mim, para o final, o meu nome na ordem da súmula, porque eu estou indo para outra prova e vou tentar voltar ao final dessa para fazer a tentativa, a 4ª tentativa. Então vejam que como ela não tinha marca nenhuma, porque ela teve 3 falhas, na primeira, na segunda e na 3ª tentativa, mas nós estamos falando de uma prova com 7 atletas. Então, até 8 atletas, todos têm direito a fazer todas as tentativas, uma prova final, né? Porém, se a gente tem mais de 8, ou seja, 9 ou mais, são só os atletas com as melhores marcas que têm direito a ir para outra fase dessa prova final, da prova horizontal. E nesse caso, como ela não tem marca, ela seria a primeira a realizar
na nova ordem dos saltos, a quarta tentativa. Porém, ela foi para o dardo. Então, o que que acontece? A gente vai deixá-la para depois da última atleta, que é, no caso, a Rafaela, que está, no momento, com a melhor marca na competição, e ela seria a última a realizar o salto. Então, a gente vai chamar a Sandra, depois, na sequência, todas as outras, chamou a Rafaela, e, por último, deixou a Lidiane para ser chamada. E aí, o que que acontece? Se a gente for olhar que a regra técnica 4.3 diz que se um atleta posteriormente, apesar dele ter pedido mudança da ordem, ele não está presente para aquela tentativa em particular, vai ser considerado que o atleta passou assim que o tempo permitido tenha terminado. E aí a gente coloca o regressivo, quando a gente chama a atleta, a gente deixou ela por último, chamou, faltando 15 segundos para terminar, levantamos a bandeira amarela. Ela não apareceu, a gente simplesmente abaixa a bandeira amarela, mas não levanta a vermelha, nem a branca, porque na verdade não seria algum resultado, mas simplesmente um tracinho de passo. Tá? Então, essa é a situação que a gente acabou de visualizar aqui. E aí, se essa atleta não tivesse pedido para alterar a ordem, ela simplesmente tivesse saído para fazer o lançamento do dardo, então, a gente chamaria a atleta por primeiro na ordem da súmula e, após terminado o tempo, aí sim seria uma falta, porque ela não fez essa solicitação. Então, esse é um ponto que, com essa mudança na forma de escrita dentro da regra, ficou uma situação muito ruim para a gente, e é um ponto que a gente precisa trabalhar com vida de prova escrita e vida real, a vida como ela é. Tá? Então, quando tem a prova simultânea, é, e a gente tem um atleta em duas provas aqui no caso, e se ela não pede, se o atleta não pede essa mudança de ordem, ele vai ser chamado na ordem que estaria dentro da súmula, se dá o tempo, acabou o tempo. É uma falta e não um passo. Do mesmo jeito que teve uma regra antes, que era aquela história do primeiro giro, tocando do lado de fora do círculo, para trás da linha branca, se não fosse propulsão, não seria uma falta se não cometesse qualquer outra falta, e que foi uma regra que deu muita confusão na aplicabilidade no mundo todo. Essa é uma que talvez tenha alguma mudança ao longo dos anos, né? Por quê? A gente vai trazer a vida como ela é, usando provas de campo. Lembrando, gente, quando a gente está falando de campeonato mundial, quando a gente está falando de Jogos Olímpicos, é muito raro a gente ter atletas em duas provas ao mesmo tempo, tá? É muito raro. Mas nas nossas competições é muito comum. E aí o que que acontece? Como que a gente faz no nosso dia a dia e o porquê que essa regra, ela tem a gente trabalha com ela num outro formato? Porque a gente tem um rádio. Então vamos pensar, eu tô lá no distância e o Boni tá lá no dardo. Ali, a atleta que fez a solicitação, ou no caso, ela nem fez a solicitação, ela terminou a terceira tentativa e foi para o dardo. Quando a gente vai fazer a inversão de ordem, eu já ligo para o Boni, acesso o Boni e falo, Boni, a atleta precisa voltar para cá, porque é a tentativa dela. E o Boni vai fazer a pergunta para ela: você quer que seja deixada você por último nessa tentativa para você tentar voltar para lá? E ela vai falar para o Boni: sim, por favor. Aí o Boni diz: olha, Claudinha, coloca ela, essa atleta, por último nessa tentativa. Então a gente começa essa série de tentativas já deixando ela por último. Por isso que é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade de conversar com o atleta e perguntar para ele se ele, quando ele está indo para uma outra prova, se ele quer fazer essa inversão de ordem nesta tentativa, tá? Para que a gente tenha essa possibilidade de fazer o passo para aplicar a regra nesse caso, se ele não chegar em tempo, ou até da atleta falar assim, olha, eu não vou nessa tentativa, né? Pode passar essa tentativa, que a quarta tentativa no distância eu não vou. Então a gente nem vai contar o tempo regressivo,
porque o atleta já está dizendo, não vou na quarta tentativa. Que é isso que a gente sempre fez aqui, né? A gente perguntava, atleta vem? Não, não vai. Beleza, faz um tracinho, nem conta o tempo, e segue o jogo para a próxima atleta, que seria na sequência, ou para a próxima tentativa. Tá? Então, aí é esse o diferencial que a gente vê daquilo que está escrito e da forma como a gente realiza na vida real. Não que a gente faça de forma errada, não que a gente faça de forma diferente, mas que a gente tem contato feito por rádio e a gente faz isso a cada tentativa. Então, aqui, só trazendo um diferencial. A atleta, antes de ir, ela chega e fala, estou indo para uma outra prova. A gente já oferta, se na próxima tentativa ela quer que a gente mude a ordem de forma que ela possa tentar chegar em tempo e fazer. Se o atleta diz que sim, a gente muda a ordem da súmula, coloca ela por último, se for o caso, inicia o tempo, com os 15, faltando 15 segundos, levantamos a amarela, não chegou, abaixamos e fazemos um tracinho de passo. Se não foi, se a atleta não quis, né, a gente está entendendo que vai seguir na ordem normal, chama, deu os 15 segundos, levanta a bandeira amarela, terminou, baixou, levantou a vermelha e é um X. Ou, essa que é a mais comum, o atleta já diz, olha, eu nem venho para a quarta tentativa. Então, a gente não vai perder tempo chamando, colocando o nome no placar, contando o tempo que tem, né? A gente já faz o tracinho e não chama na quarta tentativa. Mas, voltando para a questão própria da regra, que seria a RT 4.3, na sequência diz, lembrando que foi feita aquela opção, a atleta foi colocada por último na súmula, a gente chamou, ela não apareceu depois que terminou o tempo e a gente fez o tracinho, tá? Como essa possibilidade existe apenas para essa série de tentativa específica permitida pelo árbitro geral, se o atleta não estiver presente para uma série de tentativas subsequente, quando sua ordem de competição será novamente de acordo com a lista inicial, ou conforme determinado de acordo com a RT 25.6.1, que é justamente aquela inversão de ordem depois da terceira tentativa ou depois da quinta tentativa, né? Mas aqui a gente já vai ver uma outra situação, será contabilizada como falha, uma vez decorrido o tempo permitido para a tentativa. E aqui nós estamos na quinta tentativa, que é aplicando isso que a gente está falando aqui da regra. A gente já deixou ela por último na quarta tentativa, ela não apareceu, a gente deu passo. E aí, na quinta tentativa, a gente já deixaria ela normalmente na ordem da súmula, daria o tempo que tem, levantaria a bandeira nos últimos 15 segundos, acabou os 15 segundos, abaixamos a amarela, e se ela não fez o salto corretamente, né, ou se ela não fez a sua tentativa, levantamos a bandeira vermelha, e aí sim é um X. Lembrando aqui que a Lidiane seria a primeira a saltar. Então, se a gente deixou ela por último na quarta tentativa e ela é a primeira da quinta, são duas tentativas consecutivas e tem que aplicar o tempo de tentativa consecutiva para a prova. E aí, a vida como ela é, se ela estava na quarta tentativa, né, eu liguei lá para o Boni, Boni, o negócio é o seguinte, nós vamos começar a quarta tentativa. A Lidiane vem ou não vem? Não, ela não vai, ela passou essa tentativa. Beleza. Quase acabando a quarta tentativa, a gente liga lá. Boni, o negócio é o seguinte, ela vem para a quinta tentativa ou não vem? Ah, ela vai e ela está pedindo para mudar a ordem na quinta tentativa. Beleza, mudamos a ordem na quinta tentativa. E aplicamos a regra para essa série de tentativas específicas. Ou, não, ela não vai, fazemos o tracinho e nem contamos o tempo. Beleza até aqui? É essa a sequência que a gente queria estar mostrando para vocês, da diferença em que a gente faça a aplicação somente de uma série de tentativas, com o tracinho, e na sequência, na próxima série de tentativas, já seria o X, se ela não aparecesse, e na ordem normal da súmula, ou como que a gente aplica caso a caso. Lembrando que a RT 4.3 traz uma nota que diz que em provas de campo, o árbitro geral não deve permitir que um atleta faça uma tentativa em ordem diferente na última série de tentativas, mas o árbitro geral pode permitir que o atleta faça isso durante qualquer série anterior de tentativas, e no caso das provas combinadas, lembrando que só são 3 tentativas para as provas combinadas, uma mudança pode ser feita
em qualquer série de tentativas. Então, aqui na última série de tentativas, mesmo que ela quisesse, mesmo que a gente passasse o rádio lá, Boni, atleta vem ou não vem? Não, o atleta pediu para deixar ela por último. Não tem como, porque agora já é a última série de tentativas. Ela tem que fazer o salto. A primeira a fazer o salto nesse caso aqui, tá certo? E se ela não chegar, a gente vai, se ela não disse, então, já que eu não posso ser por último, eu passo. Aí a gente faz o tracinho, nem conta o tempo e acabou a prova para ela. Ou não, eu vou tentar chegar. Né? A gente está terminando a quinta série de tentativas, ela ainda diz que vai tentar chegar. Mas, se ela não chegar, aí vai ser o X. E ela, lembrando aqui que ela foi chamada na ordem da suma. Tá certo? Então, a nota só esclarece que não é permitido que um atleta faça uma tentativa em ordem diferente na última série de tentativas, independentemente do número de séries de tentativas que tenha na prova. Se um atleta não estiver presente na última série de tentativas e não informou anteriormente que ele passaria, o tempo permitido para sua tentativa será iniciado e ele não voltar antes que expire esse tempo, né, será registrado como uma falta. Tá? Então, essas questões ainda de prova simultânea, onde normalmente não será feita uma mudança da ordem enquanto uma tentativa extra for concedida em qualquer série de tentativas, a gente tem uma outra situação que a gente pode deixar mais para frente, né, para conversar e para finalizar tudo que se fala ali de provas simultâneas, mas o que a gente gostaria é que todos os associados que estejam em alguma competição e que vivencie algum exemplo na vida real, querendo compartilhar, este é o momento do associado, feito para o associado. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E é por isso que a gente deixa esse espaço aberto a todos os associados. Quem tem vontade, nem que seja para falar 5 minutinhos, a gente ajuda a estar trabalhando situações de vida real e traz aqui com as questões técnicas, porque compartilhando a gente também vai aprendendo com situações que de repente aconteceu com um árbitro e que aconteceu numa competição e que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas se acontecer, a gente já está melhor preparado para enfrentar a situação. Então, gente, um grande abraço, um grande beijo a todos. Eu quero agradecer de coração, meu nome, em nome do Geraldo, né, pelo dia de ontem, e parabéns a todos os professores, que a gente sabe que os professores fazem a diferença na nossa vida. A gente tem certeza disso, porque a gente só é o que é, nós só nos tornamos cidadãos melhores para este mundo, porque a gente teve quem ensinou a gente. Então, um grande beijo no coração de todos. Até a próxima semana. Beijos. Obrigado, Tchau, Tchau, tchau. Até a tchau. próxima. professor. Beijo. Pessoal, Tchau, tchau. Já.